Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, são metas propostas pela Agenda 2030 da ONU. É um plano de ação para o desenvolvimento econômico, social, ambiental, com foco na paz e na prosperidade. Olá, eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje vamos falar sobre restauração ambiental. ODS 15 diz respeito à vida terrestre, visando proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres. Participo de um programa Pedro Krajinovic, pesquisador pós-doc da USP, vinculado ao Laboratório de Ecologia e Restauração da Exalc e ao Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Olá, Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, obrigado, é um prazer estar presente. Nosso outro convidado é o professor Gerardo Koncinski, coordenador do curso de Gestão Ambiental da Universidade de São Paulo, exatamente lá na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. No Brasil ODS dessa semana, nós teremos a participação da nossa colunista Gabriela Chabut, especialista em ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, estabelecido pela Organização das Nações Unidas. Além disso, nós vamos contar com a nossa parceira de conteúdo, a ONU News, e também, claro, para dar uma descontraída no nosso programa, um momento musical. E seja muito bem-vindo você que está acompanhando o Brasil ODS na Rádio Brasil Atual. Fique sintonizado aqui com a gente, que teremos duas importantes entrevistas com os nossos convidados. De acordo com a pesquisa realizada pela FAPESP, para aumentar a produtividade do crescimento de árvores, a restauração florestal deve incorporar espécies nativas. Pedro, essa iniciativa é muito interessante, né? Sim, a gente precisa cada vez mais conhecer a nossa biodiversidade, o potencial que ela tem, né, e o uso de espécies nativas é imprescindível para isso. Os relatórios mais atuais, que falam sobre enfrentamento às mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável, relatam que é necessário um avanço no uso de espécies nativas na restauração de ecossistemas. É importante falar, né, Pedro, de um método que foi obtido de redução de 25%, né, no tempo da colheita e um aumento de 38% na área basal das árvores. Isso representou uma antecipação média de 13 anos na idade ideal do corte das árvores, né? Isso são valores médios, né? E a ideia aí é a gente ter alguns números que possam melhorar, né, a atratividade da restauração florestal, né? Então, como muita gente sabe, a restauração florestal e o plantio de árvores é uma das maneiras mais viáveis de realizar o enfrentamento às mudanças climáticas. E o que a gente precisa agora é melhorar essa atratividade para melhorar o ganho de escala e, assim, conseguir cumprir os acordos globais firmados. E, nesse caso, o ganho de atratividade que a gente investigou nessa pesquisa é por meio de madeira nativa, utilizando espécies nativas, né, e cenarizando o uso de silvicultura, o conhecimento silvicultural otimizado, né, que resultaria nesses números que você falou, que resultaria em uma antecipação aí do tempo possível de colheita de madeira nativa em programas de restauração. Agora sim, professor Gerardo, eu quero ouvi-lo. Restauração florestal é fundamental no momento que o país vive hoje, né? Sim, na verdade é fundamental no momento que o mundo vive hoje. A atmosfera não reconhece limites nacionais, não? Limites antropogênicos criados pelo homem. Então, na verdade, existe uma grande preocupação com a conservação e com a recuperação, restauração, como falou o professor Pedro, de floresta, não? E especialmente em florestas tropicais.
eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho na Alemanha, né? E justamente na Floresta Negra, que se chama, né? Que é uma floresta bastante famosa. E é engraçado ver o desenvolvimento extremamente lento das árvores. Lá no inverno faz muito frio, então praticamente a vegetação para de crescer. E também tive a sorte de trabalhar um tempo em Santarém, no Pará, na Floresta Nacional do Tapajós, uma coisa belíssima, né? E trabalhamos justamente na área de quantificação de sequestro de carbono, no meu caso com a parte de regeneração, né? Você corta a floresta e, teoricamente, se você não faz algumas coisas, volta a crescer, digamos, essa floresta, não? E a diferença de velocidade e de sequestro de carbono entre essas duas situações é absurda, realmente. É uma coisa que assusta, não? Então, sim, todo o centro europeu está trabalhando bastante na parte de restauração. Restauração florestal. Imagina a quantidade de carbono que a gente consegue sequestrar aqui por hectare e por ano. É imensa a diferença, é uma coisa absurdamente grande. Professor, então, você está falando que a Europa já está consciente, né, da importância da restauração florestal. Mas aqui no Brasil a gente encontra alguma resistência ainda. Por quê? Tá. Eu acho que tem vários motivos. Na verdade, nunca temos um motivo único. Algum pode predominar. É uma questão cultural, né? As pessoas sempre falaram do mato como algo meio de segunda qualidade, né? Por outro lado, todo o ciclo do café, por exemplo, esse ciclo da cana-de-açúcar, se deu justamente sobre as terras mais férteis, que eram as terras de floresta, né? De uma forma bastante predatória, por dizer de alguma forma, né? Mas também eu acho que não devemos descartar o marco legal que a gente tem, né? A legislação praticamente proíbe o corte de vegetação nativa. Então, quando alguém está pensando em fazer um reflorestamento comercial, praticamente pensa em espécies exóticas, porque uma vez que planta espécies nativas, depois não pode cortar, né? Então, tem um conjunto de fatores que dificultam isso. É verdade que, tirando a parte econômica do retorno direto, né, a gente tem uma série de benefícios com restauração, por exemplo, prestação de serviços ambientais, tudo que é a parte de corredores ecológicos, né, que é estudado pela ecologia de paisagem, né, que pega diferentes manchas do que a gente chama de habitat nas florestas, e os corredores, que tipicamente são feitos lineares, como, por exemplo, as matas ciliares, e permitem justamente que esses fragmentos se comuniquem. Então, do ponto de vista da conservação, e o grupo no qual Pedro está inserido tem uma tradição muito, muito grande de restauração, não somente teórica, sino, de fato, milhares de hectares plantados, né? E é SAU que tem uma tradição, como o falecido professor Cachayama, o professor Ricardo Rodrigues, e por aí vai. Professor Guerado, ao longo do programa, nós vamos explorar muito essa pergunta que eu fiz. Como você disse, né, não tem uma resposta precisa, são vários fatores. Mas, Pedro, durante a sua pesquisa, que durou 2 anos, você teve a contribuição de mais 8 pesquisadores, né? Você encontrou essa resistência mencionada pelo professor Gerardo? Na verdade, o grande objetivo da pesquisa gira em torno dessa resistência, né? Gira em torno de grande parte da fala do professor Gerardo. O que a gente busca é a melhoria da custo, efetividade e atratividade da restauração florestal, né? E justamente por quê? Porque a atividade ainda é vista como o uso do solo pouco competitivo. Então como o professor comentou, a floresta sendo vista de maneira pejorativa, né? O mato, aquele ambiente sujo, aquele ambiente que não é capaz de dar
nada ao proprietário de terra. E, pelo contrário, o que as pesquisas indicam hoje é que esse tipo de ambiente ele promove uma série de serviços ecossistêmicos que têm bens tangíveis, como é o caso da madeira, que foi o que a gente abordou no nosso artigo, mas também e dos não madeireiros, né, moléculas, potenciais biotecnológicos que eu tenho estudado também, mas também os intangíveis, né? A gente comentou aí o sequestro de carbono, e tem diversos outros serviços ecossistêmicos, a exemplo do provisionamento de água, né? A proteção do solo, a polinização, que é uma onda crescente cada vez mais, e polinização é essa que resulta diretamente no aumento de produtividade das próprias culturas agrícolas, né? Então com vários efeitos aí econômicos e ecológicos muito benéficos. Além de pesquisas que são importantes como a sua, um processo de conscientização da sociedade é fundamental, né? Sem dúvida nenhuma, né? E para fazer isso a gente tem que atuar em várias frentes, né? Uma delas é justamente melhorando a clareza sobre como fazer a restauração ecológica e econômica da melhor maneira, que é o que o nosso artigo aborda, né? Então a gente comentou aí sobre as espécies exóticas, né, que são usadas para finalidade econômica em programas de reflorestamento. Vamos pegar um exemplo clássico, né, o eucalipto. Se você for olhar para o histórico do eucalipto no Brasil, desde a década de 60 e 70, um investimento massivo em pesquisa, inovação, tecnologia, né, que desvendou uma série de interrogações, né, a respeito do cultivo do eucalipto. Então, hoje, você sabe como cultivar o eucalipto a nível do mar, a 1.500 metros de altitude, para madeira, para celulose, para carvão, as diferentes espécies de eucaliptos mais aptas em cada situação, né, situação edáfica, situação climática, né? E o que se sabe hoje da biodiversidade das nossas espécies, ou das espécies nativas, né, que ocorrem naturalmente no nosso ambiente, é muito pouco. Então, aí você aumenta o risco de projetos, né, de empreendimentos florestais que possam dar essa série de benefícios aí que a gente tem comentado. E isso iria contribuir muito. Eu tenho que chamar um intervalo agora, mas eu quero finalizar com você, professor Gerardo. Nós temos pouco conhecimento das espécies, como o Pedro falou. E falamos também no processo de conscientização. Políticas públicas seriam necessárias, né, para mostrar para a sociedade a importância, né, da biodiversidade que nós temos no nosso país, né? É fundamental e ainda bem, né, o Estado de São Paulo, justamente com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, vem desenvolvendo faz mais de 20 anos, né, o projeto Biota FAPESP. Agora o Pedro está trabalhando na parte de aproveitamento desse projeto, e um projeto que realmente é um marco temporal, digamos, em conhecimento de biodiversidade. Certamente a gente pode dividir em antes e depois do Biota FAPESP, como a gente divide em antes e depois de Humboldt, né? É um projeto que foi extremamente bem desenhado e tem um monte de grupos que trabalharam em diferentes áreas de levantamentos, tanto de animais, de insetos, de peixes, de floresta. Meu doutorado, por exemplo, foi dentro do Biota FAPESP com Cerrado, né? Então, mas uma coisa interessante é justamente como foi bolado esse projeto, como foi feito o desenho desse projeto. Por exemplo, todos os levantamentos tinham que ser feitos com a mesma metodologia, todos georreferenciados com GPS, a medida de diâmetro, altura do peito e altura. Então, vamos terminar esse bloco, professor. Tá legal. A importância que o senhor dá a esse projeto que está sendo desenvolvido. Agora, a nossa primeira atração do programa de hoje é ouvir a reportagem da ONU News, direto de Nova York, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. A reportagem de hoje é: estudo da ONU aponta que emissões de veículos pesados aumentaram em 30%. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News.
As exportações de veículos pesados representam apenas 3,6% do comércio automobilístico global, mas suas emissões de gás carbônico aumentaram mais de 30% desde 2000, com caminhões contribuindo com 80% desse aumento. Este dado foi revelado em relatório publicado nesta quinta-feira pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente em Nairobi. Entre os países lusófonos pesquisados, apenas o Brasil baniu a importação de veículos pesados usados, fazendo parte do seleto grupo de 18 nações que adotaram essa medida. No ranking sobre regulação nacional, Cabo Verde e Guiné-Bissau estão no grupo avaliado como bom. Angola fica entre os 10 cuja regulação foi considerada fraca. Já Moçambique e São Tomé e Príncipe estão entre os mais de 60 países que têm regulação muito fraca. No continente africano, Moçambique figura entre os 10 principais importadores de veículos pesados japoneses usados entre 2015 e 2020. O relatório cita a necessidade de uma responsabilidade compartilhada entre os países importadores e exportadores, cooperação regional para o cumprimento das normas e o desenvolvimento de mais pesquisas. Políticas nacionais específicas podem incluir uma proibição total de entrada de veículos pesados usados no país, limites de idade para o registro de veículos pesados, tarifas alfandegárias e de registro e o estabelecimento de padrões de emissão. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Bom, estamos de volta com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Eu quero um comentário dos nossos dois convidados. Começo com você, Pedro. Esse número é expressivo e o Brasil continua importando veículos pesados, né? Contribuindo para poluir o meio ambiente. A gente sabe que não adianta só atacar a frente do desmatamento e da restauração florestal, mas também muito importante aí a descarbonização de processos, né, e de atividades emissoras. Eu vejo que precisamos reverter esse quadro o mais rápido possível, né? As iniciativas têm sido colocadas em prática, mas ainda numa velocidade bastante tímida, ao meu ver, diante da urgência e da emergência climática que a gente vive, especialmente quando a gente fala de países tropicais, de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, que são aqueles que vão ter maiores dificuldades nessa transição para um futuro mais descarbonizado. Professor Gerardo, o Pedro falou da necessidade de uma mudança. Mudar o quê? A legislação? Aumentar a punição das empresas e organizações que poluem o meio ambiente. Enfim, o que é necessário para nós deixarmos de contribuir com 30%, né, da poluição que é gerada no mundo? Bom, eu estou convencido que, como já falei antes, né, normalmente não existe um só motivo para essa crise florestal e justamente também não existe uma só solução, tem que ser uma série de soluções integradas. Mas, sem dúvida, o Brasil está muito bem colocado no mundo para ser um protagonista. Aliás, já é um protagonista, né? Mas está muito bem colocado no mundo para avançar muito nessa área de regeneração florestal, né? E tanto pela biodiversidade que tem, né? Em alguns casos, simplesmente cancelar, digamos, bloquear o ingresso de animais, que simplesmente a floresta volta, né? Dependendo da história, do lugar, mas a quantidade de sementes, digamos, ou raízes que tem, podem favorecer uma regeneração muito rápida, coisa que não acontece em países como a Índia ou a China, que faz milhares de anos que vem se cultivando essa terra, então praticamente não sobrou nada de semente, a gente chama de propágulos, né? Então, repetindo, o Brasil tem uma história muito de sucesso nessa área. Por exemplo, dentro dessas estratégias para mitigação e diminuição de emissões de carbono, a gente tem um mecanismo de desenvolvimento limpo que foi uma experiência de grande sucesso e que foi, em definitiva, proposto
pela diplomacia brasileira, né? Então foi algo extremamente útil e, bom, então estamos muito bem. Acerca das soluções, como eu falei, eu acho que tem muitas formas de contribuir. Uma delas, sem dúvida, é a parte de fiscalização, né? A parte de fiscalização do desmatamento é uma condição sine qua non, né? Ainda, como bem falou Pedro, a maior contribuição do Brasil em emissões de carbono é o desmatamento, né? É mais do que a indústria. Também temos uma situação bastante complicada do ponto de vista do cadastro rural, digamos. Quem que é dono de cada propriedade? Não? Se alguém vê um pouco o registro de propriedade, fundamentalmente na região amazônica, a gente vê que tem uma sobreposição muito louca, né? Temos terra que é teoricamente de um proprietário e simultaneamente de outro, e simultaneamente uma unidade de conservação e simultaneamente terra indígena, por exemplo, né? Então, professor, você falou da fiscalização, que é importante, e da propriedade, né? Parte é do governo e parte é privada. Mas eu me lembro que essa discussão, há alguns tempos atrás, uma década atrás, é necessário mudar o Código Florestal? Porque o Código Florestal tocou nesse assunto, né, das propriedades e tal, aquela coisa toda, e me parece que, pela sua fala, o assunto ainda não está resolvido. Tá. Falando justamente dessa interface, não, de silvicultura de espécies nativas, eu acho que tem alguns empecilhos realmente do Código Florestal. Então, o que estou dizendo não é que o Código Florestal não serve, sino que poderia ser otimizado de alguma possibilidade. Deixa eu dar um exemplo. Eu fiz meu mestrado em Araras, aqui no interior de São Paulo, né? Era uma usina açucareira e alcooleira, né? E ele plantava fundamentalmente açúcar, mas tinha plantado um talhão de mogno. Aí o proprietário me falou, olha, eu não, mas meus netos serão ricos, né? Quando esse mogno for cortado, serão ricos. Só que eles tiveram que plantar mogno africano, porque se plantavam mogno amazonense, eles não conseguiam cortar depois. Ou seja, existia a vontade, digamos, o interesse, certamente. Mas falta informação. Oi? Falta informação. Não, é que legalmente é proibido cortar. Se eu planto um pé de mogno amazônico... A informação da proibição. É isso. Então, temos alguns gargalos, né? Eu conheço gente que justamente plantou árvores, por exemplo, de arborização urbana, não? Na calçada, e escolheram justamente uma árvore exótica, porque se fosse uma árvore nativa não iam poder cortar. Exótica também não pode, mas tudo bem. É mais difícil ainda cortar uma árvore nativa. Então, tem algumas coisas que poderiam ser aperfeiçoadas, digamos assim. Mas seja, longe de mim fazer uma crítica a todo o Código Florestal, né? Eu quero a sua opinião agora, Pedro. O professor Gerardo falou da fiscalização, né? Eu lembrei do Código Florestal. O que é necessário? E ele também citou a falta da informação, né? Hoje, o produtor não sabe o que pode ou não pode fazer, né? Segundo ele, e daí deu exemplo lá no estado de São Paulo, em Araras, né? Que estava, na verdade, a plantação de cana e plantou-se mogno, né? O africano, porque não se podia o outro. Eu quero te ouvir a respeito disso. Uma mudança no Código Florestal seria fundamental para nós criarmos um novo cenário no país? Olha, eu navegaria mais por essas águas da falta de conhecimento, né? O Código Florestal já sofreu uma reformulação em 2012, isso deu muita discussão, inclusive com a diminuição das áreas de proteção permanente, né? Mas eu posso citar, por exemplo, o projeto Biota Síntese, que é um projeto que nasce do programa Biota, que foi mencionado aqui pelo professor. E o biotassíntese, ele é o quê? A gente fazer síntese científica, reunir dados, reunir informações, reanalisar, remodelar
harmonizar essas informações para que a gente possa dar suporte a políticas públicas, né? Então, essas tomadas de decisão sobre qual será o tamanho de uma área de proteção permanente de uma dada mata ciliar, a gente precisa ter informação científica, de estudos sólidos, metodologias sólidas, replicáveis, para poder, sim, discutir modificações a nível de lei. O professor trouxe um exemplo, eu vou também fazer uma ilustração com outro exemplo. Saiu um artigo há pouco tempo atrás sobre que relatava o ciclo de desmatamento na Mata Atlântica, e os autores apontavam um ciclo de mais ou menos 7 a 8 anos. Deixa eu colocar melhor. É um ciclo de desmatamento da própria regeneração natural, né? Então, como também mencionado pelo professor, a gente tem uma regeneração natural forte, né, aqui no nosso país. É claro que depende de muitas condições, de ter fragmentos próximos, do uso histórico daquela área, mas da fonte de propágulos e tudo. Mas o que acontece é que a lei vigente na Mata Atlântica, ela estipula que, uma vez cortada a floresta, a partir de um determinado momento, ela passa a ser, então, uma floresta em proteção, o que me parece bastante razoável, né? Mas aí o que acontece? Acabou gerando um outro problema, que é o seguinte: a área está abandonada ou está ali sem uso. Depois de 7 anos, essa área começa a atingir uma fisionomia, né? Tem uma fitofisionomia de uma floresta em regeneração. O proprietário de terra vai lá e corta de novo antes que aquela área se transforme em uma área protegida, né? Então, isso daí para ilustrar um gargalo, né? Um problema que surge a partir de uma boa intenção de você dar suporte, né? Deixar essa área regenerada ser permanente e virar uma floresta, né? Mas que, no fim, a gente precisa trabalhar melhor esse aspecto. Ou seja, o proprietário restaura a área, né, no Amazonas, mas não espera o tempo necessário. Não, nesse caso, o que acontece é, se ele tem uma área de baixa aptidão agrícola, por exemplo, né, que muito se fala, uma área de baixa aptidão agrícola, uma passagem degradada, é muito melhor a gente, com ganho de atratividade da restauração, propor para ele: olha, vamos ter uma floresta que ela seja provedora de água, proteção de solo, polinização, quem sabe madeira, quem sabe produtos não madeireiros, do que deixar ele ou cultivando com uma produtividade baixíssima, que, no fundo, vai ser menos rentável do que os produtos florestais e vai entregar muito menos serviços ecossistêmicos, né? Muito melhor ele deixar essa floresta do que ele ficar cortando essa floresta regenerada para evitar que ela se transforme em uma floresta protegida. Mas é o que não está acontecendo agora. A visão mercantilista sempre está imperando, né? Eu comprei aquele espaço para fazer uma plantação e ele não tem a informação necessária, que aquilo não vai dar o retorno para ele. Ou seja, é o desafio da informação. O professor Gerardo falou da fiscalização. Eu acho que aí é importante também fiscalizar e punir esses produtores, né? Sim, a gente tem hoje várias ferramentas que são utilizadas a nível de fiscalização, né? O governo federal agora relançou o CCPDAN, né? Que aí a gente está falando mais de Amazônia, né? Mas a gente tem hoje as ferramentas de sensoriamento remoto, de GIS, né? De sistemas de informação geográficas, que auxiliam bastante esse aspecto, mas é necessário ter o braço do poder público também atuando no campo, né? Então, quando eu falo de transformar a restauração florestal mais atrativa, né, é justamente ter técnicos capazes de levar essas informações, né? Primeiro, a ciência gera essa informação, ela precisa comunicar melhor essa informação também, porque eu tenho que reconhecer que os cientistas muitas vezes não conseguem comunicar essa informação para fazer essa interface com a sociedade, né? E o papel do técnico extensionista, né? Que é pegar essas informações, atuar na vanguarda disso, para poder aplicar isso no campo junto aos proprietários de terra e conscientizá-los de que, sim, é possível você ter uma resiliência
econômica ecológica, né? Ou seja, manter o homem no campo, manter ele atingindo os objetivos de vida dele, né? E manter também o bem-estar humano ao você preservar a floresta. Isso que você falou é fundamental. Manter o homem no campo, a atuação fundamental do poder público para informar e fiscalizar áreas importantes que estão sendo devastadas no nosso país. Agora chegou a hora do destaque da semana no site do Observatório. Aqui está uma das matérias que mais fez sucesso no portal nos últimos dias. Lembrando que essa matéria completa está no nosso site. Eu convido nossos dois convidados, se não entrar no nosso site, por favor, acompanhe o nosso trabalho ali. O Instituto Ayrton Senna ofereceu conteúdo gratuito sobre alfabetização. Olha que interessante. O Instituto Ayrton Senna ofereceu curso online gratuito sobre a importância das políticas públicas de alfabetização e a visão abrangente dos processos de aprendizagem para o desenvolvimento conectivo e socioemocional dos estudantes, com certificado de finalização. Se você se interessou por essa matéria, não esqueça, entre lá no site do Observatório, que é observatório3setor.org.br, não esquecendo que o 3 é numeral. Repetindo, observatório3setor.org.br. Esse era um dos temas que ocupou o nosso cenário, né, político e educacional do país, a alfabetização dos brasileiros. É fundamental isso, né? Quando a gente fala de informação, do processo de conscientização, a permanência do homem no campo, ele precisa estar alfabetizado, ele precisa ter acesso à educação, professor Geraldo. Sim, sem dúvida. Voltando ao início, né? Quando você me perguntou qual é o motivo do desmatamento, sem dúvida, é a educação, a conscientização tem um papel fundamental nisso, né? Eu queria resgatar um pouco do trabalho do Pedro, que ele fala tanto do aproveitamento madeireiro, da biodiversidade, quanto de produtos não madeireiros, né? Além dos serviços ecossistêmicos, temos, e o Brasil também é um protagonista muito grande nisso, uma série de produtos, tipicamente castanhas e esse tipo de sementes, essências, né, que são utilizados, por exemplo, para cosméticos, mas não somente para cosméticos, que não implicam na derrubada das árvores. Nós temos um monte de serviços, um monte de produtos que a gente pode extrair das florestas, que tem um impacto menor, digamos, não digamos que não tem nenhum impacto, não, mas tem um impacto muito menor do que simplesmente o corte raso, não, ou a extração seletiva de madeira. Não? São atividades realmente muito importantes e que estão sustentando um grande volume de pessoas, tipicamente na floresta amazônica, mas aqui em São Paulo a gente tem um potencial imenso para esse tipo de coisa. E outra coisa que eu gostaria de salientar muito é o que se chama de florestas de usos múltiplos. Então, uma floresta de uso múltiplo nos permite, por exemplo, conservar o solo, por exemplo, manter os famosos rios voadores, manter a biodiversidade, mas também nos permite turismo, por exemplo. Tem um monte de gente que paga para sair de São Paulo e ir para um lugar com mata, como se diz, né? Hoje é um dia que faz muito calor, aqui está 33 graus, né? Imagina que lindo sair de São Paulo, na Avenida Paulista, e ir para um lugar sombreado, úmido, com passarinhos cantando, né? Então, esse potencial realmente existe, é grande, né? Então, eu acho que conjugando vários tipos de utilização para essas florestas, não descartando a parte de madeira, mas complementando-la com outros tipos de aplicações, digamos, a gente poderia conservar muito mais. Temos alguns exemplos, bom, não aqui em São Paulo, mas em Minas Gerais, por exemplo, o município de Extrema é um caso muito bem sucedido, justamente de manutenção da floresta, justamente para a prestação de serviços ambientais. Por exemplo, produção de água limpa, né? Bom,
Vocês não moram em São Paulo, acho, mas a gente tem um problema muito sério de falta de água em São Paulo. Embora tenhamos 2 rios, a gente está fazendo, estamos transferindo água de outra bacia hidrográfica para conseguir beber, né? Então, a água é uma coisa... Ainda não terminou. Ela teve o pico há alguns anos atrás, mas nunca chegamos nos reservatórios a atingir 70%, 80% do nível, nunca mais, depois da crise hídrica de alguns anos atrás, né? Realmente nós temos um problema da água. Mas você está vendo o lado positivo, e citou a cidade de Extrema, né, que fica a última cidade aqui de São Paulo, antes de chegar em Minas Gerais. Mas eu tenho uma informação importante. Olha, de acordo com a Organização das Nações Unidas para o Brasil, a restauração de ecossistemas no país gerou 8,2 mil empregos diretos no Brasil. Olha a importância da restauração ambiental no país, né? E com essa restauração... Agora, eu queria saber como nós podemos aumentar isso, né, Pedro? Como que nós podemos gerar um novo cenário? Porque está aí, olha, é um número significativo, 8,2 mil empregos diretos no Brasil. Assim, a vantagem da restauração dos ecossistemas, né, está aí revelada pelos dados apresentados, né? Não, é um número tão significativo que, se a gente colocar, extrapolar esse valor para a quantidade de restauração que a gente precisa performar, a gente resolve uma boa parte do desemprego no Brasil, você falando só de números, né? Mas como resolver isso, né? Eu atuo numa frente que é basicamente a melhoria da atratividade, novamente citando aqui a atratividade da restauração florestal. Então, é transformar essa atividade numa atividade integradora, né? Integradora economicamente, ecologicamente, para proprietários de terra, mesclando aí educação, como falou o professor, mesclando os produtos florestais não madeireiros, que são essenciais para quando você olha o tempo, a escala de tempo de uma floresta, ela muitas vezes não é a escala de tempo das demandas humanas, que a gente quer tudo para ontem, né? Então, os produtos florestais não madeireiros, além de terem um potencial gigantesco, eles ainda, do ponto de vista econômico, aí botando o dedo na ferida, né? Porque todo mundo pensa, o proprietário de terra vai pensar do ponto de vista econômico, ele proporciona uma antecipação do payback daquele projeto, né? Ou seja, você consegue amortizar melhor o investimento em restauração. E é uma das frentes que eu tenho trabalhado bastante, né? Desde o meu histórico acadêmico, eu trabalhei com óleo essencial na Amazônia, tudo, e eu tenho trabalhado com as espécies nativas que ocorrem em florestas em regeneração no estado de São Paulo, e tenho construído um banco de dados dentro do programa Biota Síntese, em parceria com o Lastrop, Laboratório de Silvicultura Tropical da USP, e o LEF, Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal da Exalc. E, para você ter uma ideia, 58% das espécies que a gente amostrou, elas apresentam algum indício de potencial biotecnológico. O que a gente fez? A gente amostrou espécies, é o projeto NewFor, que está mostrando florestas numa amostragem sem precedentes no estado de São Paulo inteiro. Hoje já conta com mais ou menos 800 parcelas no estado de São Paulo inteiro. E a gente pegou essa lista de espécies e avaliamos o que a literatura reporta em termos de potencial biotecnológico. E a gente viu que 58% dessas espécies apresentam algum tipo de potencial biotecnológico. E aí eu estou falando do segmento de fármacos, que movimenta bilhões, com um forecast, né, uma projeção de aumento gigantesco aí para os próximos anos. A indústria de cosméticos também é outro segmento importante, e a indústria alimentícia também é outro segmento importante. E a gente fala de espécies com potencial ativo para células tumorosas, né, para combate a câncer, para combate desde cicatrização de feridas até problemas de saúde mais complexos, né? Então, o potencial é enorme. Agora, novamente, a gente tem que trabalhar junto com as políticas públicas, junto com as iniciativas privadas que pegariam esses potenciais para aproveitar, né? Montando um selo da restauração florestal para que esses produtos, essa matéria-prima, ela realmente venha da restauração, não seja só aquela molécula copiada em laboratório. Então, tem uma série de frentes aí complexas que precisam ser... Selo para acreditar quem está fazendo a restauração ambiental no país. Agora eu preciso ir para um breve intervalo
Daqui a pouco a gente está de volta. Voltamos com o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falamos sobre restauração ambiental. Eu vi que no bloco anterior, professor Gerardo, você fazia positivamente, concordava com as observações de Pedro. Então, rapidamente, eu queria te ouvir sobre outros impactos positivos gerados a partir da restauração ambiental no Brasil. Tá, eu sou justamente nessa área que vocês mencionaram, de sensoriamento remoto, geoprocessamento, o trabalho com SIG, né? E não é um potencial, sino algo que de fato está acontecendo muito, são esses estudos de ecologia da paisagem. Então, para mostrar para uma pessoa leiga, não? Imaginem que vocês têm uma mata, depois tem um monte de soja ou cana-de-açúcar e outra mata separado por, será, alguns quilômetros, né? Para alguns indivíduos, tanto vegetais quanto animais, imaginemos um pequeno roedor, um ratinho. Atravessar 5 quilômetros para chegar de uma mata para outra é praticamente impossível, não? E intransponível digamos, esse meio ambiente que separa as duas matas. Mas, do ponto de vista genético, é muito importante que esse ratinho saia de um fragmento e chegue a outro, até para aumentar a variabilidade genética e tudo. Isso acontece tanto com animais de pequeno porte quanto de grande porte, né? Por exemplo, a gente pode pensar em alguma jaguatirica ou alguma onça. Eles têm diferente permeabilidade, digamos, no ambiente. Mas também acontece com aves e acontece com sementes, e acontece com grãos de pólen, né? Então, promover essa conectividade entre os fragmentos que ficaram isolados é fundamental para que esses remanescentes, digamos, de hábitat tenham alguma viabilidade, e não somente vegetal, sino os animais também e de insectos também. Então, a gente trabalha muito justamente nisso, construindo o que se chamam de corredores, que nos indicaria isso, que justamente se a gente tem duas áreas, digamos, de 50 hectares, se a gente assume o benefício dessas duas áreas conjugadas, digamos, é absurdamente muito maior do que cada uma isolada, né? Então, a restauração florestal, e tipicamente a restauração em torno das matas ciliares, não? A reconstrução das matas ciliares, que é um dos grandes problemas e que foi, de alguma forma, enfrentada com o Código Florestal. Eu concordo com Pedro que esse Código Florestal tem um monte de retrocessos comparado com a versão anterior do Código Florestal, mas, de alguma forma... que não conseguiu ser atingido pelo Código Florestal, né? Não, na verdade, teve retrocesso. Não só não teve avanço, teve retrocesso em muitas áreas. Mas, digamos, a gente viu que, com todos os problemas, tem uma tendência à recuperação de áreas de proteção permanente, né? Áreas de preservação permanente, desculpa, que são justamente por exemplo, as áreas que ficam em torno dos rios. E essas áreas que são realmente parecem linguiças, né? São feições lineares, essas têm o potencial justamente de interligar essas poucas ilhas de hábitat florestal. E isso é uma forma de promover a preservação da biodiversidade, não só florestal, né? Também de preservação da biodiversidade. Isso é muito importante a gente, ao longo do programa, falar sobre essa restauração. Você que chegou agora, sintonizou agora o nosso programa aqui na Rádio Brasil Atual, o nosso programa Brasil ODS, nós estamos falando sobre restauração ambiental, com o Pedro Krajinovic, que é pesquisador, e o professor Gerardo Kunczynski, que estão conversando sobre esse assunto e mostrando a importância de se promover um debate. E aí o Brasil ODS sai na frente e traz esses dois importantes convidados para a gente conversar sobre esse assunto. Continue com a gente, aqui na Brasil Atual. Em um documento que a ONU publicou sobre o Dia Mundial da Alimentação, baseado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, há um pedido de contribuição do setor agrícola, para que sejam adotados métodos sustentáveis para aumentar a produtividade e a renda, Pedro. Esse é o caminho?
Sim, acredito que seja um dos caminhos, né? Os relatórios mais importantes globais têm apontado que, com certeza, a agricultura tem um papel fundamental, afinal de contas, é ela que coloca, além de gerar muita economia, coloca muita comida na mesa de muita gente no mundo, né? E o Brasil é uma superpotência agrícola. Agora, a expansão agrícola com o uso indiscriminado de recursos naturais, definitivamente não é o caminho. E a gente já tem tecnologia disponível, temos hoje uma instituição de renome com muito conhecimento, que é a Embrapa, que atua muito forte nesse segmento. Então, o que a gente precisa fazer é realmente integrar a tecnologia, integrar a produção em menores áreas, né, para que a gente não promova essa fronteira do desmatamento, né, que no fim é isso, vem o desmatamento, vem a madeira, queima, vem o gado e vem a agricultura. Então, é o uso de tecnologia, o uso de boas práticas de manejo da água e do solo para frear aí essa fronteira de desenvolvimento insustentável. Para você, ouvinte, perceber a importância da colheita sustentável, a produção mundial de alimentos precisa crescer 70%. 70%. Os cereais, que são muitas vezes a base da alimentação de diversos países, devem aumentar para 3 bilhões de toneladas por ano, antes dos 2,1 bilhões produzidos hoje, segundo a FAO. Olha só a importância, né, da colheita sustentável e a restauração ambiental está nesse cenário como um fator determinante, né, fundamental para que a gente chegue à colheita sustentável, professor. Bom, de fato, temos alguns entradas, não? Eu sou uma pessoa naturalmente otimista, né? O que ajuda muito. Eu descobri que custa o mesmo ser otimista que pessimista, então eu escolhi ser otimista. Como bem falou Pedro, a Embrapa tem um papel fundamental e eu fui alguma vez engenheiro agrônomo, né? Minha formação de grau é em agronomia e já plantei soja, incluso naqueles velhos tempos. Estou falando do milênio passado, para ter uma ideia, né? E eu me lembro de como era a agricultura naquela época, que a gente gradeava o solo, revolvia o solo permanentemente, né? Oxidava essa matéria orgânica do solo para plantar. Isso mudou totalmente, não? Agora a gente está fazendo plantios com o que a gente chama de labrança reduzida, ou de labrança zero, no qual essa matéria orgânica não é oxidada. Por que estou dizendo isso? Porque boa parte das emissões de CO2 não somente queima do estoque madeireiro, sino também oxidação de matéria orgânica que está no solo, né? Então, ao longo do tempo, a gente está avançando com tecnologias, e não estou falando de tecnologias digamos, tocadas somente pelos produtores de ponta. A labrança reduzida, essa redução da oxigenação do solo e da oxidação de matéria orgânica é algo que praticamente de fome. A grande maioria dos agricultores fazem isso. Algo similar acontece com a cana-de-açúcar, né? Até faz pouco tempo, a cana-de-açúcar se queimava antes de cortar, né? Agora não se queima mais a cana-de-açúcar, ou muito pouco se queima. Então, tudo isso repercute em emissões de gases de efeito estufa e redução. Você está destacando um fato importante, né? O acesso dos produtores a uma nova tecnologia, né? Para que o Brasil atualize e melhore a sua produção e inicie uma produção em grande escala da economia sustentável. Nós vamos divulgar agora, professor, uma enquete. Toda semana a gente pede para os nossos seguidores lá no nosso portal para que eles opinem sobre o tema do programa. E a pergunta foi: você sabe a diferença entre reflorestamento e restauração florestal? A pergunta meia, né? Mas 54% disseram que sim, 46% disseram que não. Aí eu vou entrar, eu acho que o maior número era para não, né? Mas você sabe a diferença entre reflorestamento e restauração florestal? Muito bem.
Se 54% diz sim, as pessoas estão muito conscientes a respeito do tema, mas 46%. Na verdade, metade diz que desconheci. Como metade desconhece, eu começo com você, Pedro, falando qual é a diferença, respondendo qual é a diferença entre reflorestamento e restauração ambiental. Assim, o professor falou da biodiversidade, né? Pouca gente sabe, mas, por exemplo, os insetos, eles são responsáveis por 80% da biodiversidade, né? Então, isso para fazer um mini preâmbulo da diferença entre reflorestamento e restauração, é muito difícil mesmo. As pessoas confundem, as coisas se sobrepõem, mas eu diria que a restauração ela atua lado a lado com a reabilitação do ambiente, né? E aí, quando eu falo isso, é com o resgate dos serviços prestados por esse ambiente, muito mais do que você ter uma fisionomia florestal, que você ter árvores plantadas em monocultivo, por exemplo, né? Então, você tem biodiversidade, você tem diferentes espécies, você tem proteção do solo, você tem insetos, como eu falei, e você tem uma série de outros serviços agregados que vêm junto com a restauração nessa reabilitação do ambiente. Olha, professor Gerardo, a seguidora Maria Lima enviou uma pergunta para os convidados. Como eu fiz a pergunta para o Pedro, eu vou deixar a resposta da Maria Lima para você. Ela pergunta, como a restauração ambiental acontece no Brasil? Ótima pergunta, muito obrigado por isso. Bom, na verdade não existe um Brasil, existem muitos Brasis, né? Então não faria muito sentido falar da restauração na Amazônia e no semiárido como se fosse uma coisa só, né? Então existem várias formas de restauração. Tem várias variáveis, algumas delas... uma muito importante, depende da história do local, né? Um lugar no qual foi cortada a floresta, queimada, e retomando essa sucessão que falava Pedro, né? Primeiro, tipicamente, se corta, se queima, depois se solta gado, se queima de novo, e depois de alguns anos faz agricultura, né? Quanto mais distúrbios e quanto mais tempo esse solo foi digamos, modificado, foi de alguma forma agredido. Em alguns lugares a gente agrega calcário, digamos, tem uma série de modificações. Quanto mais foi modificado e quanto maior for o leque de tempo que sofreu essas modificações, mais difícil é que esse lugar digamos, se recomponha espontaneamente, né? Porque temos um banco de sementes no solo muito menor, normalmente temos fontes de sementes de outros lugares mais longe, né? Então, em algumas situações, temos que realmente entrar a fazer plantio, e o plantio, às vezes parece que só plantar, mas não, quando você planta, tem que cuidar durante um bom tempo esses plântulas, né, que a gente pega, tanto por formigas, quanto porque, às vezes, são afogadas, né, pelo subbosque, digamos, por outra vegetação que cresce lá, tipicamente as gramíneas africanas, muito violentas, né, e sombreiam, capturam a água com mais efetividade. Então, dependendo da história do lugar, temos diferentes estratégias, mas eu diria que a mais simples, e ainda bem que é possível, é simplesmente evitar, parar de cultivar espécies exóticas, né? E evitar o acesso de gado. Em muitos lugares, simplesmente cercando isso é suficiente. Em outros lugares, tem uma técnica bastante simples, que é o que chama de purleiros. Purleiros é isso mesmo, são uns galhos, digamos, artificiais que a gente põe para que os passarinhos que comeram semente em algum lugar pousam lá e depositam, digamos, o que sobre com as sementes. Parece uma coisa muito simples, e de fato é muito simples, mas é extremamente eficiente, né? Eficiente. Tá aí a resposta, né, para Maria Lima. Se você quiser fazer como a Maria Lima, envie sua pergunta. Basta ficar atento à caixinha de perguntas do Instagram, ou mande uma mensagem, ou faça uma ligação para a produção do programa. Para mais informações, acesse o nosso site, observatório3setor.org.br, ou nos siga nas redes sociais, Observatório 3 Setor,
3setor.org.br, sempre lembrando que o 3 é em numeral. Os grandes centros urbanos, sobretudo São Paulo, né, onde nós moramos, têm sofrido com as chuvas. Árvores são derrubadas e a sensação, e eu falo hoje como um contribuinte, é impossível você andar para São Paulo quando chove. Ou se a árvore cai em cima do seu carro ou da sua casa, né? Tivemos uma família mês passado que ficou presa dentro de casa porque uma árvore caiu na frente da sua casa e ela não pôde sair, quer dizer, perdeu tudo, cadeira, fora o problema que nós temos de energia aqui, né? Que é um horror, né? Aqui em São Paulo. O que nós devemos fazer? O que aconteceu o que acontece com essas árvores escolhidas para serem plantadas em São Paulo? Elas caem. Por quê? Né? Antes do programa eu falava do nosso jardim estéril, né? São Paulo é um jardim estéril. É por causa disso que as árvores caem em cima dos carros, das casas, criam um transtorno para o cidadão paulistano? Pedro, você que é engenheiro florestal. Olha, eu diria que, primeiro, a escolha dessas árvores foi uma coisa feita há muito tempo atrás. Essas árvores já têm uma idade, uma maturidade avançada, né? Mas esse não é o principal problema. Acho que a gente está enfrentando aí um aumento da frequência e intensidade dos efeitos climáticos, né? Então, isso não se passa só com as árvores, mas daqui para frente a gente vai enfrentar diversas ocasiões inesperadas relacionadas com a intensidade dos fenômenos climáticos, né? Chuva, vento, granizo, temperatura, né, que tem destaque. Então, até dentro de programas... das árvores, então, já que foi feito num período anterior, porque, na verdade, o que precisa nesse país é uma política pública de Estado, né? Não de governo. A gente está falando aqui de perímetros urbanos, né, de arborização urbana, mas eu faço um paralelo à restauração florestal. Eu não quero fazer uma restauração florestal, nem eu, nem ninguém quer fazer uma restauração florestal que vai durar 5, 10, 20 anos e vai morrer toda por conta de mudanças climáticas. Então, hoje, a gente já tem uma série de pesquisas, uma série de iniciativas para seleção de espécies mais adaptadas, mais resilientes às diferentes condições climáticas que estão por vir, né? Isso passa por modelagem de distribuição de espécies, enfim, uma série de outros métodos que podem ser utilizados, e a arborização urbana não foge. Eu acho que a arborização urbana também vai começar a adotar técnicas e métodos de escolha dessas espécies que façam com que elas sejam mais resilientes a esses eventos extremos, né? E, é claro, a gente vai precisar aí emergencialmente, né, já que a gente está lidando com um problema que está acontecendo hoje, do manejo dos sistemas de prevenção e monitoramento desse tipo de problema que tem acontecido com a queda de árvores. Esse problema da queda de árvores, Pedro, para sermos rigorosamente honestos, é de vários governos, né? São de vários governos que insistem nesse mesmo modelo. Eu acho que isso precisa terminar uma hora, né? Agora nós vamos conversar com a Gabriela Chabut, especialista em ODS, colunista do Brasil ODS. Olá, Gabri, quais são as novidades que você traz hoje? ODS em pauta. Olá, feliz 2024, ouvintes do Brasil ODS. É muito bom estar aqui com vocês de novo. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Chabut e eu sou especialista em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu também sou diretora de uma escola pública de educação ambiental na cidade de São Paulo. Eu participo por aqui para contar para vocês como o tema do programa se relaciona com a Agenda 2030, que é essa pactuação internacional na qual estão inseridos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e para trazer algumas informações sobre como o Brasil está lidando com o tema do programa. E também para trazer um pouco de esperança, que eu sou uma otimista. O programa de hoje tratou sobre a restauração florestal, esse esforço de resgatar a floresta que originalmente existia numa área e trazer de volta as suas funções originais. Como eu já contei para vocês, cada ODS tem um nome e um apelido. Esse tema tem tudo a ver com o ODS 15, que busca proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas,
combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. Sim, só tudo isso. Esse é o nome do ODS 15, mas a gente chama ele carinhosamente pelo apelido, que é vida terrestre, ou vida na terra, em algumas traduções para o português. As Nações Unidas, elas têm uma meta específica para esse tema. Elas têm uma meta de promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas, aí que está o nosso tema, tudo a ver, e aumentar substancialmente o florestamento e reflorestamento globalmente. O Brasil achou que estava pouco esse desafio e que, para ele, né, como eu contei para vocês em outros programas, o Brasil ele tem uma nacionalização das metas, feita pelo IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas. Então, o Brasil, quando nacionalizou essa meta, ele entendeu que ele deveria, até 2030, zerar o desmatamento ilegal em todos os biomas brasileiros, ampliar a área de florestas sobre manejo florestal, sobre manejo ambiental sustentável e recuperar 12 milhões de hectares de florestas. Só tudo isso. E a justificativa para isso foi que a meta global ela foi alterada porque ela estava aquém das possibilidades nacionais. Então o Brasil achou que podia mais e que por isso ele deveria ter uma meta mais audaciosa. Até porque é para isso que servem as metas. A gente estipula as metas para ter ali um objetivo, para correr atrás de alguma coisa. Se não for audacioso, não estimula a melhora, o avanço, o desenvolvimento dos países. E aí, sobre isso, né, eu não trouxe uma notícia especificamente sobre o reflorestamento, mas sobre o desmatamento, que é uma coisa que está o tempo inteiro nos jornais. E aí fica uma briga, mas aumentou ou reduziu o desmatamento? Segundo os últimos dados, né, existe luz no fim do túnel. A floresta amazônica teve, em janeiro de 24, o seu 10º mês consecutivo na redução do desmatamento. Conforme dados do monitoramento por imagens de satélite do Amazon, a derrubada passou de 198 km² em janeiro de 2023 para 79 km² em janeiro de 2024, representando uma queda de 60% se você compara o mês de janeiro com o mês de janeiro. Super importante estabelecer quais são os critérios de comparação. É isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana. Um abraço. Muito bem, essa foi a Gabriela Chabot, que volta na próxima semana. Bom, nós estamos terminando o programa de hoje, mas não se preocupe, a gente volta na semana que vem. 30 segundos para os nossos dois convidados. Eu começo com você, professor Gerardo. O que de mais importante você gostaria de deixar registrado? Primeiro, não é verdade que São Paulo tenha pouca área verde. São Paulo tem muita área verde, tem muitas árvores, né? Se a gente chega em um avião, vê realmente a quantidade de árvores que tem. O que São Paulo tem, estou falando do município, é uma distribuição muito heterogênea das árvores. Não? Tem áreas extremamente verdes e temos áreas que são verdadeiros desertos na cidade, né? Então, na verdade, a gente tem que trabalhar tanto na conservação do que temos, quanto digamos, enriquecer aqueles lugares pobres. Depois eu queria deixar só uma dúvida aí para vocês. Vocês não falam de florestação, não se fala de reflorestação. Isso significa que antes tinha floresta, a gente está replantando floresta. Tudo bem? Essa reflorestação significa que antes tinha floresta e agora não tem. Então, quando a gente diz que... Observação, professor. Reflorestação, já que havia florestas aqui. Isso, exatamente. Então, não é reflorestação, é reflorestação. Está aí. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer receber o nosso programa. Com certeza, professor, o senhor virá outras vezes aqui no Brasil ODS. Pedro, suas considerações finais, por favor, rapidamente, fechando. O que mais importante você gostaria de deixar registrado, além da sua pesquisa, ou mesmo sua pesquisa, o que a gente não falou e é importante que o ouvinte do nosso programa saiba? Eu queria reforçar a importância da sensibilização social feito pela mídia, feito pelo governo, né, em relação à agenda climática.
Então parece que hoje há uma onda, e essa onda não é só grande, ela é uma onda cada vez mais rápida, né, frente à urgência que nós temos, né, em sensibilizar, em deixar todo mundo a par do seu papel, né? Então não somos só nós, os cientistas especializados que estamos ali investigando restauração florestal, aspectos ecológicos, aspectos econômicos, muitas vezes problemas muito complexos, né? Mas que todo mundo tem sim o seu papel na sua forma de pensar o mundo sustentável para um futuro aí para as próximas gerações. Meus agradecimentos a Pedro Krajinovic, pesquisador pós-doc da Universidade de São Paulo, professor Gerardo Kuncinski, coordenador do curso de Gestão Ambiental da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. O Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Não esqueça de seguir o Observatório em suas redes sociais, Observatório Terceiro Setor, e o Terceiro Setor sempre em numeral, terceirsetor.org.br. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, anote aí, às 16 horas, ouça o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.